Meus queridos, boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma alegria para nós estarmos aqui na casa de Deus, louvando ao Senhor, participando destes momentos de comunhão e de crescimento espiritual, à medida que Deus vai se revelando a nós por meio dos louvores, por meio da própria comunhão, da piedade dos irmãos. Tudo isso são meios da graça para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Meus queridos, eu quero, junto com os irmãos, fazer uso da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4, a nossa leitura. Dessa vez, os irmãos já leram até o 42, eu vou ler apenas alguns versos, até o verso 10 apenas. Os irmãos vão acompanhar comigo, deixa a sua Bíblia aí aberta. Minha pretensão nessa noite é apresentar um pouco este cenário que vai do verso 1 ao 42. E, se aprover a Deus, o Senhor estará falando aos nossos corações pela mediação da sua palavra. Evangelho de João, capítulo 4, o texto todo é do 1 ao 42, mas nós vamos aqui nos deter aos 10 primeiros versículos, que nos diz o seguinte: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó. Eu queria que você apenas pensasse que essa expressão fonte, na versão atualizada, não é a melhor expressão. A melhor expressão é poço. A melhor expressão é poço. É um poço. Uma fonte é um pouco distinta. Então, estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Pai, nós estamos em Tua presença totalmente rendidos e dependentes, cientes, Deus, de que tudo o que podemos fazer é expor alguns pensamentos, mas do Senhor vem a mensagem. O Senhor pode nos dar uma mensagem nessa noite. O Senhor pode falar ao pregador e falar ao que ouve. O Senhor pode falar ao ouvinte e ao mensageiro. Ó Deus, como queremos ouvir a Tua voz. Então, ser propício a nós, tão limitados, e supera todas as nossas limitações, e fala conosco pela mediação da Tua palavra e para a glória do Teu nome. Que a Tua palavra produza, Senhor, mudanças e transformações em nossos corações, e que o Senhor fale conosco assim como falava a samaritana, e que de algum modo nós venhamos a descobrir que é a voz de Deus falando conosco. Em Cristo nós te suplicamos. Amém. Estamos tratando, irmãos, ao longo destes meses, acerca de lições extraídas dos encontros de Jesus com diversas pessoas. Nós ouvimos uma exposição feita pelo presbítero Laundeberg, no primeiro domingo, falando sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. E no segundo domingo, o pastor Cristiano esteve conosco fazendo uma exposição sobre o encontro de Jesus com um leproso. E todos esses encontros, o Senhor tem lições para os seus discípulos. Eu quis linkar, e não propositalmente, mas depois acabou que não tinha como fugir, essa mensagem. Eu quis expor ela e fiquei orando a Deus para que, se Deus permitisse, seria aqui. E é interessante como ela tem uma profunda ligação com o primeiro sermão que o irmão Berg trouxe, uma vez que
esse encontro é posterior ao encontro de Jesus com Nicodemos. E essas duas pessoas, eu pretendo dar uma pinçada sobre isso, se der tempo, no final, sobre a relação dessas duas pessoas e o contraste entre eles e como ambos precisavam de um encontro com Cristo. Mas eu quero ressaltar aos irmãos que o propósito para o qual o evangelista João escreve este evangelho é sempre mostrar, no assunto principal, que Jesus Cristo é Deus encarnado. Aqui, bem como em outros encontros de Jesus, conquanto hajam diversas lições derivadas dos seus diálogos e milagres, a principal lição ou revelação é que Jesus é o centro das bênçãos que Ele mesmo dá. Ou para fazer eco, pode passar, eu acho que eu tenho isso no texto. Ou para fazer eco, a voz de um poema, o que Cristo oferece, Ele é. A lição da exposição que aborda o encontro de Jesus com a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, esse encontro é um dos mais marcantes da história bíblica, junto com o de Nicodemos e outros diálogos importantes. Esse encontro é um dos mais marcantes da história bíblica porque eles trazem para nós, os discípulos de Jesus, profundas lições para as nossas almas. A mulher samaritana, notem bem, a mulher samaritana encontra em Jesus a revelação correta de Deus, completamente distinta daquela que ela aprendeu desde sua infância na religião de seu país. De igual modo, para nós, é importante, há verdades que precisamos conhecer acerca de Deus. Somente fazer parte de uma instituição religiosa não será suficiente para que venhamos a compreender. É necessário que cada um de nós tenhamos essas impressões pessoais vindas de Deus para nós, pela mediação do Evangelho, por impressões dadas por Ele, por Sua graça, através de orações, mas de algum modo precisamos ter um encontro pessoal. Deixe-me dizer do que eu estou falando quando eu digo isso. Eu nasci num lar cristão, irmãos. Meu pai de muito cedo me ensinou a orar. Muito cedo eu tive minha mãe como minha primeira professora da escola bíblica dominical. Logo mais a tia Sandra, até hoje ela é de Maracanaú, esposa do pastor Adriano. Ela foi minha professora durante muito tempo na escola bíblica dominical. Eu tive ótimos professores na minha adolescência, na minha juventude, na escola bíblica. Mas eu tive um dia em que Cristo me encontrou. Quem dera esse seja um dia que por meio dessa mensagem Deus encontre muitas vidas aqui que tiveram um encontro com a igreja, um encontro com a comunidade, um encontro com o Evangelho, mas que precisa ter um momento em que o Senhor revela-se de maneira inteira, própria e pessoal ao coração dela. Porque naquele dia eu tinha 18 anos, foi o dia que Deus marcou para encontrar-se comigo, me revelar a profundeza do seu Evangelho e me tornar uma nova criatura. Irmãos, a mulher da história provou de uma água espiritual que transformou a sua vida e lhe concedeu ousadia para anunciar o Evangelho em Samaria. Tudo isso só foi possível porque Jesus, conforme o relato de Lucas, veio buscar e salvar o que se havia perdido. E neste relato nós encontramos, dos encontros de Jesus com a mulher samaritana, nós extraímos diversas lições. Então primeiro eu quero que os irmãos analisem o contexto, que vai do verso 1 ao verso 3. A ocasião do contexto desse encontro de Jesus com a mulher samaritana, a ocasião que antecede este encontro é o momento em que um burburinho sobre Jesus estar batizando mais discípulos que João Batista comoveu as autoridades religiosas de Israel. Então, o comentarista deixa claro que, de nenhuma maneira, ele está dizendo que essa informação chegou a Cristo de maneira sobrenatural. Notem, que momento é esse do ministério de Cristo? Esse é o momento de maior alcance do ministério de Jesus.
Esse é o momento de maior relevância no sentido de que é o ápice do seu ministério aqui. As multidões estão concorrendo até os desertos para encontrar este tal de Nazareno que prega de uma maneira cheia de autoridade e realiza inúmeros milagres. Então esse não é um momento necessariamente de perseguição. Não é um momento em que as pessoas estão deixando de seguir Jesus. É um momento de ápice no seu ministério. Mas também é um momento é um momento em que o ministério de João Batista, que era tão grande quanto o de Jesus, de tamanha relevância quanto a de Jesus, está começando a perder a sua relevância. O ministério de João Batista está sendo eclipsado pela presença do ministério de Jesus. E é certo isso. A Bíblia diz que João Batista, alguém se aproximou dizendo assim: olha, aquele que tu anunciava está angariando mais seguidores do que você. Ele tem mais discípulos que você. E João Batista disse: que importa? Importa é que ele cresça e que eu diminua. João Batista sabia o lugar dele. Ele era um ótimo mestre, um ótimo pregador. Sabe por quê? Porque ele preparava o caminho, ele apresentava o caminho e ele saía do caminho. Quando Cristo chegou, ele saiu do caminho porque o momento era dele. Ele veio para preparar o caminho de Cristo e, portanto, ele não estava ali numa questão de disputa. Então, para evitar comparações e até a conclusão de que pudesse haver qualquer tipo de disputa entre o ministério de Cristo e de João, o Senhor Jesus resolve se retirar para a Judéia, da Judéia para a Galiléia. Um percurso, meus queridos irmãos, de 6 dias, levando em consideração a rota comum dos judeus. Mas se ele quisesse chegar mais cedo, então ele faria um percurso menor. Esse percurso iria atravessar Samaria. Mas notem que havia rixas, haviam dificuldades, haviam desafios em pegar a rota mais curta. Um caminho intermediário seria hostil e íngreme, mas nele estava alguém que era alvo do amor de Cristo. Então Cristo resolve ir para a Galiléia pelo caminho de Samaria. Então, a primeira lição que eu quero apresentar aos irmãos aqui, porque Cristo vai encontrar essa pessoa ao meio-dia, ele escolhe essa passagem, não é o melhor caminho. Olha, irmãos, entendam, é o caminho mais curto, mas é um caminho íngreme, ele tem que estar subindo até chegar a Samaria. É um percurso cansativo, exaustivo, e como se não bastasse, é um caminho perigoso para judeus. Os judeus frequentemente eram assaltados e saqueados e espancados por samaritanos. Se eles vissem algum passando ali sozinho de bobeira, ele era um alvo fácil, as pessoas se sentiam na liberdade. Não precisava ser necessariamente um bandido, alguém que estivesse na criminalidade para fazer. Bastava entender, é um maldito judeu subindo o nosso caminho, vou espancá-lo e vou roubar os seus pertences. Então era um percurso difícil, e Jesus escolhe ele. Não há desafio algum aqui para Cristo. Cristo tem um propósito. Então a primeira lição que eu quero deixar para os irmãos notarem aqui é que Jesus sabe a hora e o local de te encontrar. Jesus sabe a hora e o local certo de encontrar aqueles que ele veio buscar e salvar. Notem o verso 4 que nos diz o seguinte: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. A Palestina, meus queridos, nos tempos do Senhor Jesus, estava dividida em 3 províncias: a Galiléia ao norte, a Judéia ao sul e Samaria entre elas. Uma viagem da Judéia para a Galiléia poderia durar 3 dias se o indivíduo resolvesse passar por Samaria. Ele cruzava e chegava. 3 dias, mais 6 dias se ele fosse evitar. E note o percurso. Para chegar do outro lado e atravessar cercando Samaria, o indivíduo tinha que fazer o seguinte: ele teria que cruzar o Rio Jordão, seguir pela margem oriental e cruzar novamente o rio
para o norte de Samaria, chegando assim a Galiléia. Então, devido às inimizades que haviam entre judeus e samaritanos, muitos judeus usavam essa rota longa. Tinha que atravessar o rio 2 vezes. O rio Jordão começa lá em cima e vai serpenteando todo Israel. Então o indivíduo, para chegar do outro lado da Judéia para a Galiléia e não passar pelo meio, por Samaria, ele tinha que cortar o rio 2 vezes para chegar lá. Era uma trajetória longa, de 6 dias, mas era uma trajetória mais segura. Mas como surgiu essa inimizade entre judeus e samaritanos? A inimizade entre judeus e samaritanos, irmãos, tem suas raízes no ano 720 a.C. O rei da Síria, quando foi derrubar Israel, ele invadiu Samaria, derrotou Samaria, e ele fez o seguinte: ele começou a deportar vários israelitas das 10 tribos israelitas, ele começou a deportar para a Babilônia e para outros países. E o que ele fazia? Ele trazia pessoas cativas da Babilônia e de outras nações para dentro de Samaria. E ali deixava alguns dos que restaram dos judeus. O que era provável que acontecesse? O indivíduo perdia o chão debaixo dos pés. Ele tinha um comércio, ele tinha uma vida, ele tinha uma rotina, ele tinha uma família, mas as famílias foram separadas. Alguns vão para a Babilônia, outros para outras nações, a família toda é dividida. E fica ele ali só, para refazer a sua vida em Samaria. E como se não bastasse, começa a chegar vários estrangeiros para morar ali naquele local. E aí, como o homem não consegue viver sem relacionar-se, ele buscava recomeçar a sua vida. E inevitavelmente, ele iria se relacionar com pessoas de outras nações. Com isso, os assírios tinham o propósito de manchar aquele sangue, aquela nação, mudar aquela nação, roubar a identidade dela, de forma que ela se perdesse as suas raízes, perdesse a sua cultura, perdesse a sua religiosidade. Ele queria mexer com tudo para que a nação, enquanto nação de Israel, deixasse totalmente de existir. Mais tarde, sob a liderança de Esdras e Neemias, com a reconstrução do templo, isso já mais de 100 anos depois, muito mais, quando os israelitas regressavam do exílio babilônico, os judeus regressavam do exílio babilônico para reconstruir a cidade de Israel, né, para Judá, na verdade, quando eles estavam voltando, os samaritanos que estavam lá em Samaria se colocaram à disposição para ajudá-los a reconstruir os muros e o templo. Mas a rixa dos judeus era tão forte que eles não quiseram a ajuda dos samaritanos. Como se não bastasse, o filho de Eliasibe, um dos sacerdotes de Israel, casou-se com uma mulher de outra nação. E quando ele se casou, o povo e o sacerdócio instigou ele e começaram a exigir que ele abandonasse a mulher, mas ele não quis abandonar. Então ele foi expulso do ofício sagrado e expulso daquela condição. Então ele não se dispõe mais a ficar em Judá, uma vez que a família dele não está mais fazendo parte do ofício sacerdótico. Então ele vai-se embora, e quando ele está no caminho, ele se encontra com Sambalate, o Eronita, que estava lá dificultando o crescimento e o avanço da reconstrução de Judá. Quando ele encontra Sambalate diz: você vem de onde? Não, eu fui expulso, porque eles queriam que eu abandonasse a minha mulher. Eles só deixavam eu exercer o meu ofício se eu abandonasse a minha mulher. Aí Sambalate, como era alguém muito mau, ele disse: pois fique aqui. Aqui nós temos um lugar sagrado também. Que lugar? Nós temos o Monte Gerizim e o Monte Ebal. É o monte onde Moisés leu os mandamentos e promulgou as bênçãos de Deus sobre aqueles que recebessem a lei do Senhor. Fica aqui, nós temos o Monte Gerizim. Vamos construir um templo aqui. Vamos adorar o Senhor aqui no monte. Você fica conosco e você serve conosco.
Irmãos, isso só serviu para aumentar o ódio dos judeus, porque os judeus asseguravam que o lugar do culto era no templo. Os samaritanos diziam, de jeito nenhum, nós temos aqui o Monte Ebal, vocês estão aí em Jebus, em Jerusalém, mas nós estamos aqui em um monte sagrado. O Pentateuco é o livro correto, os 5 livros de Moisés são os únicos que nós aceitamos, que nós recebemos, e nele está falando sobre o monte de Deus, onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Como se não bastasse, eles contestam Gênesis 22:2, que diz que o Senhor mandou que Abraão pegasse o seu filho e o sacrificasse no Monte Moriá. Ele disse, não foi no Monte Moriá, foi no Monte Gerizim, aonde Moisés foi para sacrificar o filho dele. Isso, irmãos, vai ampliando ainda mais a rixa entre judeus e samaritanos. Os samaritanos insistiam que poderiam adorar ao Deus único em Samaria. Os judeus mantiveram que isso somente poderia ser realizado no templo de Jerusalém. Portanto, como Jesus é um judeu, ele está se pondo em uma situação de conflito e isolado da sua linhagem dos judeus. Por causa das leis acerca da pureza e da comida, os samaritanos e os judeus não estavam comendo juntos, e tudo isso desempenhava um papel importante para o diálogo que se segue entre Jesus e a samaritana. Notem, portanto, irmãos, que Cristo escolhe essa rota, não porque tivesse pressa de chegar do outro lado, mas porque naquele dia, naquela hora, haveria de encontrar alguém especial. Era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus poderia ter evitado passar pelo poço de Jacó, até porque ali habitava o povo de Samaria, que muitas vezes atacava os judeus e saqueava. No entanto, ele não fez. Por quê? Passando pelo poço de Jacó, ali ele encontra uma mulher que iria retirar água ao meio-dia. Olhe como é incomum. Irmão, você já experimentou pegar e fazer um serviço ao meio-dia? Já? Um dia eu estava cheio de gás lá em casa. Estava capinando, fazendo uma coisa e outra. Aí eu fui ajeitar o jardinzinho da frente. Aí o meu vizinho tinha plantado do outro lado da rua um jardim, mas só que com o isolamento, ele nunca mais cuidou. Ele disse, Luiz Carlos, tá cheio de mato lá, tira as minhas plantinhas para tu cuidar delas. Aí eu vou tirar, aí lá vai eu não vi a hora, no período de pandemia você perde a noção do tempo, da hora. Era meio-dia, irmãos, eu tirando planta, coisando, tirando, ajeitando, fazendo o jardim. Rapaz, foi quase uma semana doente. Quase uma semana doente, só vim perceber onde eu estava me metendo já à noite, quando eu comecei a me sentir cansado, baqueado mesmo. Saí ao meio-dia para buscar água. Uma mulher só, não é inseguro, irmãos, não é estranho. O que está acontecendo? Mas Jesus, ele resolve mandar os discípulos. Por que Jesus não foi também com os discípulos para a cidade comprar comida? Porque ele não foi. Era a oportunidade que ele tinha de falar o evangelho para os samaritanos. Quem iria detê-lo? Quem iria impedi-lo? Mas o alvo de Cristo não era de primeira mão, no primeiro momento, lá a cidade. O alvo de Cristo era alguém que naquela hora estaria indo sozinho ao poço por uma razão terrível. E ele queria encontrar essa pessoa. O sol provavelmente estava escaldante. Aquele horário não era propício para se retirar água, mas aquela mulher retirava a água naquela hora, provavelmente para evitar o contato com outras mulheres de Samaria, pois ela tinha uma vida moralmente duvidosa e era discriminada pelas demais mulheres. Não resta dúvida de que Jesus foi naquela hora e ficou naquele lugar, porque ele sabia que era ali que ele encontraria aquela mulher. Isso fica claro, irmãos. Se os irmãos notarem, no diálogo, ele fica lá só, os discípulos vão comprar comida, Cristo fica só, é perigoso para ele, mas ele fica lá e deixa os discípulos irem. E mais tarde, quando os discípulos voltam com comida, irmãos, Jesus estava com sede? Sim ou não? Sim ou não?
estava com sede. Era meio-dia. Ele tinha viajado 3 dias, quase 3 dias. Ele estava com fome. Irmãos, os discípulos chegam com comida no meio da conversa. E eles veem que a mulher está saindo, indo embora. Aí ele diz assim: mestre, come! Come, mestre! E o Senhor Jesus não pega, não come. Ele está ansioso por alguma coisa. E os discípulos: mestre, come! Ele disse: uma comida eu tenho para comer agora, e vocês não sabem qual é. E os discípulos insistem. Aí daqui a pouco, olha como é que eu estou construindo a ideia. Daqui a pouco o Senhor Jesus disse: vocês não dizem que faltam 4 meses? Não é isso? 4 meses para a ceifa? Não faltam 4 meses? Eu vos digo que os campos já estão brancos. O que é que ele está vendo quando ele está dizendo isso, irmãos? O que é que ele está vendo quando ele diz assim: os campos já estão brancos para a ceifa? O que é que ele está vendo, irmão? Ele está vendo a samaritana voltando com o povo da cidade. Ela está gritando para as pessoas: venham, vejam o homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Venham e vejam, não seria ele o Cristo? E está vindo a multidão de pessoas ouvindo o testemunho da mulher. E Jesus está olhando para ela, para aquela multidão, e dizendo assim: os campos já estão brancos para a ceifa. Jesus sabe a hora certa e o lugar certo de encontrar o perdido. Quem dera seja essa hora, essa noite, esse momento em que Deus estará tratando com algumas vidas aqui nessa noite. Glória ao nome bendito de Jesus. Quem dera seja esse o momento em que Deus tratará conosco, com alguns de nós, trazendo a responsabilidade, mostrando verdades em que você estava há tempos tateando, buscando-as, e Ele vai revelar diante da sua alma, diante dos seus olhos. A segunda lição que esse encontro de Jesus com a mulher samaritana nos transmite é que Jesus quebra paradigmas para conquistar aqueles que Ele veio buscar e salvar. Então, quais foram as barreiras que Cristo teve que romper para encontrar essa mulher? Veja, em primeiro lugar, a barreira cultural. A primeira barreira que Cristo quebrou foi uma barreira cultural. Porque um rabino não conversa com mulher em público. À exceção de uma parente, de uma pessoa de sua família. Um rabino judeu nunca falaria ou dirigia a palavra ou responderia a uma mulher em público. Nunca. Aliás, irmãos, um rabino judaizante, ortodoxo, radical, não conversa com mulher nenhuma, porque a mulher não representa nada e as crianças são muito mais irrelevantes que as mulheres. Essa é a concepção que ele tem. Então, um rabino nunca dirigiria a palavra a uma mulher. A mulher detecta que ele é um mestre, ele é um religioso, um doutor. Mais à frente ela vai perceber isso. Ela vai chamá-lo de Senhor. Percebeu isso? Ela começa dizendo assim: como sendo tu judeu? Aí depois ela diz assim: Senhor. Ela entende ele como um mestre. Então, Jesus não somente conversou com ela, mas lhe pediu um favor. A mulher tinha uma vida moralmente reprovável pela lei e por isso era desprezada, inclusive pelos samaritanos. Mas Jesus a valorizou. A quebra dessa regra, dessa barreira cultural, podia significar, na cultura e na época, o fim da reputação de Cristo. Mas Cristo não é Nicodemos, irmãos, que vai de madrugada para que ninguém veja a conversa dele. Cristo não é esse indivíduo. Cristo não é esse tipo de doutor da lei. Cristo, ele tem uma palavra que está em voga hoje em dia, né? Empatia. Ele se aproxima, ele quebra paradigmas. Ah, mas um rabino não dirige a palavra a uma mulher não é tão importante quanto o homem. Jesus disse assim: não, querido.
Com a cruz agora não existe judeu, grego, bárbara, cita, homem ou mulher. Cristo é tudo em todos. Cristo olha para ela como igual. Mesmo a despeito de tudo quanto ela fez, Cristo olha nos olhos dela e lhe dirige as palavras. Ele também quebra uma barreira racial. Os samaritanos eram uma raça, irmãos, misturada. Os judeus consideravam os samaritanos o combustível do inferno. Os judeus tinham esse pensamento. Os samaritanos são o combustível do inferno. O inferno vai queimar eternamente, porque Deus tem muito samaritano no mundo. É a lenha que Ele joga para o inferno queimar eternamente. Era assim que eles viam. Eles entendiam os samaritanos como um povo tão horrível, que muitos rabinos ortodoxos, a primeira oração do dia era: Deus, eu te agradeço, porque eu não nasci mulher, samaritano e cachorro. Que oração terrível, né? Ele orava de si para si mesmo, né? Igual aquele camarada que batia no peito: eu te louvo, eu faço jejuns, isso. Ele orava de si para si mesmo. Mas ele dizia isso. Os rabinos levantavam e faziam esse tipo de oração: te agradeço porque eu não nasci mulher, não nasci samaritano e não nasci cachorro. Para eles essas são. Eles não se davam. No entanto, Jesus conversou com a samaritana e lhe pediu um favor. A postura de Jesus sinaliza o rompimento do nacionalismo, o que demonstra a universalidade do Evangelho. Jesus está ensinando aos seus discípulos, dizendo assim: o Evangelho não veio para ficar nas imediações de Israel, de Jerusalém. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus também quebra uma barreira religiosa que havia. A separação entre judeus e samaritanos se relacionava também com a apostasia religiosa dos samaritanos. Os samaritanos, por exemplo, não perseveraram na fé, não preservavam uma fé intacta. Eles perderam uma identidade doutrinária, rejeitaram o Velho Testamento. Eles tinham uma religião cética, misturada e herética. E a conversa de Jesus com a mulher samaritana tem todo o cenário religioso como pano de fundo. Então Jesus não olhou para essas questões religiosas que envolviam ela. Ele olhou para além disso. Muitos de nós cristãos, eu vou falar a um grupo específico, os jovens calvinistas. Jovens calvinistas têm uma fase da jaula, que é a fase que eles reconhecem o calvinismo. Eles ficam chatos, insuportáveis. Sabe? Toda hora vai ter um batendo na sua porta, dizendo: você já ouviu falar? Eu queria lhe falar sobre, eu sou uma testemunha de Calvino. Está entendendo? Toda hora. Aí sabe como é que ele olha para os pentecostais? Eles olham com desprezo. Eles olham para arminianos, eles olham com desprezo. Alguém é mais simples, eles olham com desprezo. Tem muita gente que tem esse tipo de característica horrível. Alguém disse assim que o camarada estudar muito a Bíblia, ele fica arrogante. Eu disse: não, você está errado, aí o caminho está errado. O caminho está equivocado. A Bíblia não me dá limites para estudar as Escrituras. Ela diz que eu devo meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Nosso problema não é que nós não lemos muitas Escrituras, pelo menos esse grupo específico. O problema é o coração desses indivíduos, que não são corações receptivos à verdade de Deus. A verdade vem e encontra um coração que quer encher a cabeça de conteúdo, mas o coração vazio da graça de Deus. Deus não está precisando desse tipo de teologia que deixa o indivíduo frio, maldoso, cheio de hipocrisia. Não, mas uma teologia que transforma a alma e que deixa o indivíduo humilde para a glória de Deus. Deus
Cristo quebra essa barreira religiosa, transpõe-na para lidar com essa mulher. Jesus, porém, supera todos esses obstáculos, vence todas essas barreiras e triunfa sobre todos esses preconceitos para alcançar o coração dessa mulher. Jesus está aqui da mesma forma nessa noite e deseja alcançar os nossos corações também. Glória ao nome bendito do Senhor. A terceira lição que eu quero apresentar aos irmãos é que Jesus desmascara os nossos ídolos para nos mostrar que somente Ele nos satisfaz. Jesus desmascara os nossos ídolos. Ele vai derrubá-los por terra. Ele vai mostrar que eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. Ele vai mostrar que tão ridículo e obsceno quanto é prostrar-se ante um ídolo, é um coração que se torna semelhante a ele, porque você se torna aquilo que você adora. Então Jesus vai desmascarar esses ídolos. Nesse contexto, o que Cristo faz? Após a mulher questioná-lo sobre ele não poder conversar com ela, porque ele é judeu, ela é samaritana e assim por diante, Jesus diz que ele pode dar a ela uma água melhor do que aquela que ela extrai do poço, a água da vida. Lembra a mulher? Senhor, como sendo tu judeu, dirige a palavra a mim, que sou mulher samaritana. E Jesus diz assim: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, era você que estava pedindo a Ele, e Ele lhe daria a água da vida. Jesus atrai a mulher com a proposta de uma fonte melhor que o poço de Jacó. Desperta o interesse da mulher. Cristo então fala das características dessa fonte. Ele diz assim: você precisa conhecer o dom de Deus. Você precisa conhecer a fonte de água viva que há no dom de Deus. E para nós é mais fácil, irmãos, porque não tem muita complicação. Deixa eu lhe dizer. Sabe qual é o dom de Deus? O dom de Deus é Deus, irmãos. O dom de Deus é Deus. A maior dádiva do Evangelho é o próprio Deus encarnado dado a nós. É Deus se dando a nós. É Deus se entregando a nós. É Deus se fazendo carne. É Deus lavando os pés dos discípulos. É Deus pregando no sermão do monte. É Deus curando o cego, fazendo o aleijado andar. É Deus dizendo a transformação para a tua vida. Se você conhecesse de fato o dom de Deus, de sua água você estaria bebendo. Isso desperta a mulher, porque ela não entende de fato do que ele está falando. Porque ele diz assim: eu vou dar você água viva. Água viva pode significar uma água de nascente, né? Uma água que vem da nascente já, é uma água pura ali, cristalina. Então ela pensou: será que é disso que ele está falando? E ela diz assim: Senhor, você não tem com que tirar a água, e o poço é fundo, e quase 30 metros o poço de Jacó, está lá até hoje. Então Jesus denuncia que a fonte de Jacó é apenas um paliativo para as sedes do corpo, mas que não dessedenta a alma, não mata a sede da alma. Olha o que diz aí, versos de 11 a 15. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que o Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Cristo trata das características da fonte. A mulher diz que precisa muito dessa fonte. Ela diz aqui, disse a mulher:
Senhor, dá-me dessa água. Aí olha como é que ela fala. Qual a razão pela qual ela quer a água? Olha o que ela diz. Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar mais água. Jesus está dizendo, a água que eu lhe der se fará fonte. A água que eu lhe der se fará fonte, e uma fonte cuja veia alcança o seu elo com o próprio céu. Mas que água é essa? Aí ela diz assim, dá-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede. E em segundo lugar, para que eu não mais precise vir aqui buscar. Mas é como se Jesus estivesse dizendo para essa mulher, ele diz assim, vai e chama o teu marido. Pois vai e chama o teu marido, eu vou te dar dessa fonte. Vai e chama o teu marido. Ela está indo ao meio-dia buscar água, todos os dias, para abastecer a sua casa. Nessa cultura, essa é a função da mulher, é fazer a manutenção do lar. E ela vai ao meio-dia, todos os dias, porque essa hora é a hora que as pessoas estão descansando. A hora que as mulheres vão buscar água, ou é cedinho de manhã, sol mais frio, ou é fim de tarde. Frequentemente, cedinho de manhã, porque já vai abastecer a casa. Mas ela vai meio-dia, irmãos, ela está querendo evitar olhares julgadores e maldosos. Mas Cristo está denunciando o escapismo dela. É como se Jesus estivesse dizendo a essa mulher, eu tenho uma fonte, mas é impossível você ter acesso a essa fonte enquanto você não lidar com isso que está lhe deixando envergonhada e te fazendo fugir. Você precisa lidar com esse problema, você precisa encarar isso. Eu tenho uma fonte, mas vá, chame o seu marido, vamos tratar daquilo que te faz sair meio-dia para coletar água. Vamos tratar disso. Aí a mulher, Jesus está dando a essa mulher a possibilidade, Jesus pede para que ela chame o marido, ele está dando a ela a possibilidade de se arrepender. E mostra que o que ela está fazendo às ocultas não está oculto aos olhos de Deus. Porque os pecados secretos, irmãos, são um escândalo do céu. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê todas as coisas. Os pecados secretos, eles são escândalos do céu, porque eles estão sendo assistidos por Deus. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Não há quem consiga esconder-se dele. A mulher então confessa, Senhor, eu não tenho marido. Você consegue imaginar, irmãos, a dor dessa mulher, o constrangimento dela, o misto de tristeza e alívio de ter tirado esse peso das costas e ter dito a alguém a terrível condição da vida dupla que ela vivia. Ela disse para alguém, há quanto tempo será que ela não buscava esconder? Mas agora ela olha para ele e vê que não há como esconder dos olhos de Deus e dos olhos deste rabi a condição dela. Ela diz, Senhor, eu não tenho marido. Cristo louva essa mulher por expor a verdade, que Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, e diz o seguinte, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tu tens não é teu marido. Isso você disse com verdade. Irmãos, essa mulher, versos 17 e 18, essa mulher é o retrato de muitos aqui e em vários lugares, cheios de paixões, cheios de sede, buscando afeto, atenção, carinho, como se a próxima relação pudesse mudar a sua vida, a próxima aventura. Esta é uma mulher cheia de carências. Nós não conhecemos pessoas assim. Muda o cabelo hoje, pinta hoje, na semana que vem, não está horrível, muda de novo, e vai mudando, e vai, essa roupa não presta mais, essa roupa não era a roupa do sonho, mas amanhã já não presta mais.
Esse emprego, eu consegui o emprego dos meus sonhos com uma semana, eu não suporto mais aqui, eu preciso ir para outro lugar, e vai mudando. São sedes. Sede, e você vai tentando dessedentar a sua alma, mas essa água vem, e ela não mata a sede, parece água destilada, ela dá mais sede, e faz mal, porque você vai estar tentando ocupar um lugar específico com uma peça que não se encaixa lá. Esse é o retrato de muitos. Essa mulher, buscando dessedentar a sua alma com relacionamentos. Você pode dizer que ela é mau caráter. Você pode, como alguns irmãos usam a expressão que ela era uma prostituta. A Bíblia não diz que ela é uma prostituta. Diz que ela teve 4 maridos. E que agora ela está com um que não pertence a ela. Não é alguém que vende seu corpo. Está entendendo? Deus lidou com mulheres prostitutas também. É lindo o relato de Cristo lidando com elas. Mas essa não. Essa é uma mulher que está buscando ser feliz. Você está entendendo? É uma mulher que está buscando se realizar, mas não está se encaixando. O primeiro relacionamento não deu certo, o segundo não deu certo, o terceiro não deu certo, o quarto não deu certo. Quem sabe ela está botando a culpa no marido. O primeiro não prestava, o segundo não prestava, o terceiro não prestava, o quarto não presta. Eu vou para esse aqui, é de outra, mas é o que está dando certo. E ela não vê que o problema é que o marido não consegue dar conta do vazio da alma dela. O que ela não vê é que essas águas das quais ela está bebendo não dão conta da vida dela. Não dão conta de bancar a vida dela, não dão conta de alimentá-la, de matar a sua sede. Porque ela tem um vazio do tamanho da eternidade dentro dela. A mulher se surpreende mais uma vez e faz uma profunda constatação: Senhor, vejo que és profeta. E prossegue questionando sobre o lugar certo de sacrificar. Agora perceba uma coisa aqui. É muito provável que a mulher esteja questionando sobre se foi desvendado um pecado dela, onde ela pode ir para sacrificar por esse pecado. Muito provável que ela diz assim: onde é que eu vou sacrificar? Vocês dizem que é em Jerusalém, é o lugar, no templo. Nós aqui dizemos que é no Monte Gerizim. Eu tenho algo, de fato eu tenho algo, você é profeta, você descobriu o meu pecado, preciso oferecer uma oferta de expiação por ele. E Cristo passa a mostrar a essa mulher que está chegando o tempo, e que esse tempo já chegou, em que a verdadeira adoração não será mais decidida sob termos geográficos, mas que o chão firme, onde se deve ocorrer a verdadeira adoração, é um coração alcançado pela verdade do Evangelho e revivido pelo Espírito de Deus. O chão firme, onde ocorre a genuína adoração, é um coração rendido, é uma alma prostrada diante de Deus, é um coração tocado pelo Espírito Santo de Deus. Ali é o chão firme, onde acontece um culto divino a Deus. É um culto, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, notem o que está acontecendo aqui. Não estão mudando de assunto, eles estão no mesmo assunto, e Jesus está avidamente tratando da alma dessa mulher. Ele diz: a fonte aqui que você vem buscar água, amanhã você está com sede de novo, você vai ter que vir de novo. Essas fontes que você está buscando preencher a sua vida, tão logo você as experimente, tão logo você passe por essas experiências, tão logo você viva essas aventuras, você tornará a ter sede. Ela não vai mais matar a sua sede, não vai bancar as sedes da sua alma, e você vai atrás de outra fonte, outras cisternas. Ela não banca você. E aí a mulher fala assim: o Senhor revelou um pecado, de fato Deus está vendo, é um pecado, eu preciso tratar dele. Onde é que eu trato? É em Jerusalém, no templo? É em Gerizim, no monte? Jesus diz assim: é no coração. É no altar, é na cruz, é na verdade, é no Espírito.
Sabe o que Jesus está fazendo, irmãos? Jesus está mapeando os ídolos dessa mulher, expondo a ela os poços que ela buscava matar a sua sede e denunciando o seguinte: se você continuar buscando saciar a sua sede, aí você continuará com sede. Eu sou a fonte de água viva. Jesus está mapeando os ídolos dela. Quem sabe não está mapeando os ídolos de alguns corações aqui nessa noite. Mas ele não expõe ela à vergonha. Quando ele diz assim, você teve outros maridos, e esse que você tem agora não é seu. Ele não está expondo. Ele não está expondo no sentido de envergonhá-la, de desprezá-la. Ele está expondo os seus pecados para poder curar as suas feridas. Quando Deus fala dessa maneira, Ele está dizendo assim: é aqui uma ferida, nós precisamos tratar dela. É um câncer, meu amigo, mas nós não vamos tratar ele com paracetamol, não vamos tratar ele com dipirona. Eu sou um bom cirurgião, se entregue a mim, eu arranco ele da sua alma. É isso que Cristo está dizendo. A mulher sente o coração arder com as palavras de Cristo, tal como os discípulos no caminho de Emaú, e na mesma hora em que o coração dela queima, isso desperta na sua memória as antigas profecias messiânicas, e ela diz: eu sei, Senhor, que há de vir o Messias, que é chamado o Cristo. Quando Ele vier, Ele nos anunciará todas as coisas. Pronto, irmãos. O coração da mulher está no ponto. Falta apenas uma coisa, e Cristo sabe o que é, e Ele diz: eu sou o que falo contigo. Ela diz: eu sei que vai vir um Messias chamado Cristo, Ele vai nos anunciar as verdades. Aí Ele diz: ego em mim, eu sou o que falo contigo. É a mesma voz que bradava no arbusto, que queimava e não se consumia a Moisés. Eu sou o que sou, está falando com ela. Hoje, irmãos, nesse momento em que você está ouvindo esse sermão, agora, Deus está falando com você através do verbo da vida, através de sua palavra. Ele está dizendo: eu sou o que falo contigo. E se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Em último lugar, irmãos, a última lição que apresento aos irmãos é que depois de um encontro com Jesus, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais. Notoriamente, irmãos, é nítida a mudança que ocorreu no coração dessa mulher. Ela era uma pessoa quando chegou para buscar água e outra quando saiu. Perceba quanta coisa curiosa tem nesse detalhe. Jesus e a mulher estavam conversando sobre água, sobre sede, mas Jesus permaneceu sem beber água, sem comer. A mulher largou o cântaro e foi para a cidade anunciar a Cristo. Você está entendendo? Você pegou o lance? Pegou a mensagem? Eles estavam conversando sobre sede. Ela estava com sede e ela tinha que necessidade de buscar água para abastecer sua casa. Jesus estava vindo de uma jornada de talvez quase 2 dias ou 1 dia e meio de jornada. Era meio-dia, estava com fome, com sede, pediu água. Eles estão conversando sobre água, mas o diálogo está encerrando aqui. A mulher larga o cântaro e vai para a cidade, e Jesus permanece com os discípulos, sem comer, sem beber, e dizendo assim: uma comida eu tenho a comer, e uma bebida a beber, da qual vocês não sabem, porque a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso nos mostra, meus queridos, que quando Cristo chega, o que é trivial deixa de ser o importante. Aquilo que é importante ganha a devida importância quando Cristo chega. E aquilo que é secundário é deixado no lugar que é devido. Porque nós costumamos inverter a ordem. Mas que mudanças aconteceram na mulher? Primeiro, a mulher trocou a vergonha pela ousadia. Ela buscava água ao meio-dia para não ser notada por ninguém, para que ninguém meneasse a cabeça, para que ninguém ridicularizasse, para que ninguém cochichasse: olha ela, aquela que está vivendo com o marido da fulana de tal, ela está indo meio-dia,
Mas agora, olha bem, ela estava com vergonha, mas depois de encontrar Jesus, ela vai bradar na cidade: venham todos, saiam de casa, venham ver um homem que disse: tudo quanto eu tenho feito, não seria ele o Cristo? E ela faz um alvoroço e a cidade inteira sai para a porta, próximo ao poço, onde encontraram Jesus. Só o poder de Cristo pode trazer essa mudança, essa transformação. Em segundo lugar, a mulher trocou o cântaro pela fonte. Perceba que ela chegou com um cântaro na cabeça, em busca de água, mas logo que ela é transformada pela graça, descobre em Cristo uma fonte que faz o seu coração transbordar de alegria. Sabe por quê? Porque quando conhecemos a fonte de água da vida, nós temos coragem de abandonar os nossos cântaros, da onde nós estamos tentando alimentar as sedes. Quando encontramos a fonte certa, e a fonte certa é Cristo, meus irmãos, a nossa alma encontra deleite, satisfação. Uma outra lição da mudança que acontece nessa mulher é que a mulher progride em sua experiência com Cristo. Vocês viram como ela progrediu? Marca depois, ela chama ela de tu. Como tu sendo judeu, depois ela diz assim: Senhor, tu não tem com que tirar a água do poço. Depois ela diz assim: vejo que és profeta. Olha como a concepção dela vai aumentando e vai se expandindo. Ela sai correndo para a cidade dizendo assim: venham ver se ele não é o Cristo. E mais tarde ela está com toda a Samaria dizendo: este é o Salvador do mundo. Olha o progresso da experiência dessa mulher. Isso posto, meus queridos, porque um bom Cristo não quer apenas ser uma pequena experiência na sua vida. Cristo quer relacionamento conosco e, portanto, todo bom relacionamento produz crescimento, amadurecimento, vida. E se você ao menos soubesse quem hoje te pede água a beber, meus queridos, você estava suplicando: Senhor, dá-me dessa água. Dá-me dessa água, eu quero andar contigo, para que onde eu estiver, o poço esteja comigo, a fonte esteja no meu coração, e eu não precise mais desses poços dessa vida. O contraste entre essa mulher e Nicodemos é grande, eu não pretendo me deter nele. Mas olhe bem, os dois estão precisando da fonte. Nicodemos era um homem rico, ela era uma mulher pobre. Nicodemos era um homem letrado, ela era uma mulher ignorante. Nicodemos era um mestre da lei, uma autoridade em Jerusalém, em Israel. Essa mulher samaritana, pária dos pária. Nicodemos era um indivíduo que olhava para Cristo, dizia e reconhecia Cristo como alguém vindo da parte de Deus. Essa mulher não sabia nem quem era esse homem que lhe pedia água. Há um contraste absurdo, porque ambos, os dois estavam precisando beber da mesma fonte. Nicodemos chega: mestre, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz as obras que tu faz se Deus não for com ele. E o Senhor diz assim: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não viu nada, você não ouviu nada, você não entra no reino, você não sabe de nada. E essa mulher, ele está tratando de uma outra maneira. Então, concluindo, irmãos, somente em Jesus a nossa alma realmente encontrará satisfação. Como disse Agostinho: fizeste-nos para ti, ó Deus, e para ti somente. E inquieto estará o nosso coração enquanto não repousar em ti. Portanto, a salvação vem somente para aqueles que reconhecem a sua desesperada necessidade de vida espiritual. Em segundo lugar, a salvação vem somente para aqueles que confessam e se arrependem de seus pecados para receber o perdão. Não adianta receber a Cristo assim só de faz de conta. Tem que haver arrependimento, tem que abandonar. Alguém diz assim: não, mas aqui venha como está, venha como está. O Senhor quer que você venha como está mesmo. Não vai resolver nada para depois vir. Ele quer que você venha exatamente como está, despreparado mesmo. Deixa que o resto ele vai resolver. Sabe por quê? Porque você nunca deu conta de resolver a sua vida, e agora que você não vai.
Nunca. Você tem que vir do jeito que está. Mas eu lhe garanto uma coisa, ele se recusa a lhe deixar do jeito que você está. Como disse o Max Lucado, ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Isso é fato. A salvação vem somente para aqueles que recebem a Cristo como o Messias, Senhor e Salvador. Em último lugar, para reflexão, todos nós aqui, se você quer realmente compreender a natureza da sua sede espiritual, você tem que compreender a natureza das suas sedes. O que tem sido o alvo de sua busca, de sua súplica, de seus sonhos, dos seus ideais? Muitos de nós, irmãos, temos objetivos e oramos diante de Deus sobre esses objetivos, e quando Deus nos frustra, irmãos, muitos querem abandonar. Eu não vou servir mais, eu não vou mais ser crente, eu não vou mais ter comunhão, eu não vou mais me dedicar à oração. Onde estão as tuas sedes? Paul Washer certa vez disse o seguinte: me diga aquilo que ocupa o seu pensamento durante todo o dia, e eu lhe direi qual é o seu Deus. Muitos de nós que já conhecemos a fonte, estamos fazendo como Israel, que cometeram 2 pecados contra Deus. Ele diz: a mim me deixaram o manancial de água viva. E o segundo pecado, eles cavaram cisternas rotas que não retêm água. Muitos de nós têm feito isso. Conheceram a fonte, mas abandonaram a fonte. E às vezes maqueiam a sua vida vindo aos cultos, mas o coração não se sente mais preenchido. Deus te chama hoje a voltar às fontes de água viva, que matam a tua sede, e faz em ti uma fonte que salta para a vida eterna. Ore aí no seu lugar. Ore aquele que é a fonte. Ore aquele que tem águas para matar a tua sede. Arrependa-se nessa noite. Arrependa-se nessa noite de ter colocado outra coisa no lugar que pertence somente a Ele. Ele não vai realizar isso enquanto você não entender que Ele é maior do que isso que você busca. Ele não vai realizar o seu coração enquanto você não entender que Ele deve ser a fonte. E se você tem Ele, você tem tudo do que você precisa. Hoje o Senhor está marcando encontro com vidas aqui nessa noite, para desmascarar os seus ídolos, para dizer: não adianta ir ao monte, ir ao templo, se o coração está longe. Ele veio aqui e Ele está dizendo para muitos: não adianta querer oferecer um sacrifício antigo, você tem que se render ao Cordeiro de Deus que morreu pelos teus pecados. Aleluia, aleluia. Ele está aqui dizendo para muitos nessa noite: essa fonte que você tem bebido, ela não mata a tua sede, ela não é capaz de resolver o teu problema, ela não é capaz de preencher o teu vazio, ela não é capaz de dar alegria à tua alma. Você tem momentos de alegria, mas você não encontrou felicidade, porque você tem feito aquilo que o meu povo fez no passado, tem cometido 2 pecados, a mim me tem deixado o manancial de água viva e tem cavado cisternas rotas que não retêm água. Mas hoje, volte ao manancial de água viva que pode matar a tua sede e fazer em tua alma uma fonte que jorra para a vida eterna. Oh Deus eterno, que apareça.
queremos agradecer ao Senhor por essa palavra, pela tua mensagem, o que o Senhor falou aos nossos corações. Ó Deus, que possamos beber de tuas fontes, meu Senhor. Cada alma que chegou aqui nessa noite possa beber de tuas fontes, meu Deus. Possa esquecer as antigas sedes, possa largar os cântaros, possa deixar de lado a vergonha, confessar a Ti, abandonar os maus caminhos e viver para a Tua glória. Em Cristo Jesus, ajuda-nos a viver uma vida de tamanha satisfação como aquelas, meu Senhor, que foram transformadas lá junto ao poço de Jacó. Em Cristo Jesus nós te oramos. Ó Senhor, faz brotar em nossos corações essa fonte e faz-nos viver para a Tua glória, para onde quer que estejamos. Ali se faça um culto em adoração ao Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Senti nada, Senhor.